A Verdade Sufocada, parte 10. Ligas camponesas. Os primeiros movimentos camponeses foram criados pelo PCB na década de 1940, com a finalidade de mobilizar as massas rurais. No estado de Pernambuco, as ligas camponesas surgiram como o desdobramento de pequenas organizações de plantações, de plantadores e foureiros, espécie de diarista, dos grandes engenhos de açúcar da Zona da Mata. Em poucos anos, as ligas espalharam-se pelos estados vizinhos, sob a liderança de Francisco Julião, deputado do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Desde o começo, obtiveram o apoio do Partido Comunista Brasileiro e de setores da Igreja Católica. Incrível como a Igreja Católica está sempre nesse meio aí, né? Em pouco tempo, arregimentaram milhares de trabalhadores rurais. O crescimento de militantes e de núcleos, em número expressivo, estimulou suas lideranças a prosseguir na mobilização para uma reforma agrária radical, que atendesse às reivindicações camponesas em seu conjunto. Em 1957, Francisco Julião visitou a União Soviética. A partir de 1959, as ligas camponesas se expandiram também rapidamente entre os outros estados, como Paraíba, Rio de Janeiro e Paraná, aumentando o impacto político do movimento. Até 1961, 25 núcleos foram instalados no estado de Pernambuco, principalmente na Zona da Mata. Neste mesmo ano, Julião repetiu sua visita à União Soviética. De todos os núcleos das ligas, o mais importante, o mais expressivo e o maior efetivo foi o de Sapé, na Paraíba. Esse núcleo congregaria 10 mil membros. Em 1960 e 61, as ligas organizaram comitês regionais em 10 estados e criaram o jornal A Liga, porta-voz do movimento, que circulava entre os seus militantes. Também nesse ano tentou criar o partido político chamado Movimento Revolucionário Tiradentes, MRT, movimento que atuou na luta armada no período pré- e pós-revolucionário de 1964. No plano nacional, Francisco Julião reuniu em torno das ligas estudantes, idealistas, visionários e alguns intelectuais, como Clodomir dos Santos Moraes, advogado, deputado, militante comunista e um dos organizadores de um malogrado movimento de guerrilha de Dianópolis, Goiás, em 1962. A aproximação de Francisco Julião com Cuba foi notória, especialmente após a viagem que realizou acompanhando Jânio Quadros àquele país, em 1960, seguido por muitos militantes. A partir daí tornou-se um entusiasta da Revolução Cubana, e convenceu-se a adotar a guerrilha como forma de ação das ligas camponesas. É dessa época a iniciativa, pioneira no Brasil, de fundar em Recife o Comitê de Apoio à Revolução Cubana. Em 30 de abril de 1961, Jover Teles, dirigente do PCB, chegou a Havana e, após contatos com as autoridades cubanas, encaminhou ao Comitê Central do PCB o documento intitulado Relatório à Comissão Executiva sobre minhas atividades em Cuba, do qual destaca o seguinte trecho, abre aspas, curso político-militar, levantei a questão. Estão dispostos a mandar nomes,
biografia e aguardar a ordem de embarque. Fecha aspas. Nessa mesma época, Francisco Julião encontrava-se em Havana, tratando do apoio cubano à luta armada. Em maio, outra delegação foi a Havana participar das comemorações do aniversário do assalto ao quartel de Moncada. Putz, os caras comemoram assalto, aniversário de assalto, é brincadeira. Marco da caminhada vitoriosa da Revolução Cubana. A delegação era composta por 85 participantes, entre eles 13 militantes das ligas camponesas, que receberiam treinamento militar em Cuba. A relação com Cuba, o apoio ao treinamento militar e o cenário político brasileiro levaram o movimento ao seu período de maior radicalização e crescimento. Os camponeses pegaram em armas e marcharam contra engenhos, apoiados por sindicatos, por grupos comunistas e por membros da Igreja Católica. Nessa época, os dirigentes que orientavam as ligas decidiram montar vários campos de treinamento militar. No dia 4 de dezembro, o jornal O Estado de São Paulo noticiou a descoberta e o desbaratamento de um campo de treinamento de guerrilha em Dianópolis, Goiás, em uma das 3 fazendas compradas pelo MRT de Julião. Fonte: Torres, Raimundo Negrão, O Fascínio dos Anos de Chumbo, página 15. A fusão das ligas camponesas com a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, a ULTAB, proposta pelos comunistas em 1961, não foi aceita por Julião, pois ele temia que o PCB passasse a controlá-las. Em relação a Julião e o PCB, se deteriorou. A relação entre Julião e o PCB se deteriorou nesse ano, depois do primeiro Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, em Belo Horizonte, quando a tese da reforma agrária radical das ligas derrotou as ideias mais moderadas da ULTAB. Reforma agrária na lei ou na marra, às vezes acrescido com flores ou com sangue. Era o lema do movimento que inspirou o MST de hoje. Em entrevista à revista Che, de Buenos Aires, concedida durante ao Congresso, Julião declarou, abre aspas, nosso lema é a reforma ou a revolução. Se negássemos a revolução, seríamos demagogos, carentes de autenticidade. Não teríamos o valor de defender nossos pontos de vistas e nossa ideologia. Preconizamos nós uma reforma agrária radical e as massas brasileiras, que adquirem cada vez maior consciência de dura realidade, levarão o país a nova convulsão social e a uma guerra civil e ao derramamento de sangue. Será a liquidação de um tipo de sociedade e a instauração de outro. Nós temos nos envolvido nessa luta com o fim de preparar as massas brasileiras para o advento de uma sociedade nova, na lei ou na marra. Em novembro de 1962, as Forças Armadas desarticularam vários campos de treinamento de guerrilheiros. No dia 27, a queda de um Boeing 707 da Varig, quando se preparava para pousar no Aeroporto Internacional de Lima, no Peru, proporcionou comprometedoras informações sobre o apoio de Cuba às ligas camponesas. Entre os passageiros estava o presidente do Banco Nacional de Cuba, em cujo poder foram encontrados relatórios de Carlos Franklin Paixão de Araújo,
filho do advogado comunista Afrânio Araújo, responsável pela compra de armas para as ligas camponesas. Fecha aspas. Fonte: Augusto Aguinaldo Del Nero, A Grande Mentira, páginas 84 e 92. Carlos Franklin Paixão de Araújo, Var Palmares, participou ativamente dos movimentos subversivos pós-contra-revolução de 1964. Parte da entrevista de Alexina Crespo, mulher de Francisco Julião, Diário de Pernambuco, de 31/3/2004. Narra: Diário de Pernambuco. Como foi o treinamento que a senhora fez em Cuba? Alexina Crespo: foi num campo de tiro ao alvo, com armas metralhadoras. Tivemos aula também sobre curva de nível, que é para você aprender a tirar de morteiro. Você tem que colocar no chão, calcular a curva que a bala tem para atingir o alvo. Não era só gente das ligas, havia pessoas de outros países. Diário de Pernambuco. A senhora participou de algum encontro com Fidel em que ele falou da luta armada no Brasil? Alexina: eu conversava com ele. Dizia o que nós estávamos pretendendo. Houve inclusive uma ocasião em que havia duas correntes nas ligas, do pessoal favorável à luta armada. Uma queria dividir o Brasil assim, horizontalmente. Ela faz o gesto com a mão mostrando. Entre norte e sul. A outra queria dividir assim, verticalmente. Essa era que o padre Alípio de Freitas, integrante das ligas na época, vive hoje em Portugal, ele queria. A proposta dele era assim: seria possível tomar as fábricas, as montadoras de automóveis para fazer as armas. Diário de Pernambuco. Julião sempre disse que foi contra a luta armada, mas ele sabia da participação da senhora? Alexina: sabia. Ele ficava, vamos dizer assim, na parte legal, institucional. Os discursos nós ficávamos na parte clandestina, preparando as coisas, treinando os camponeses. Diário Pernambucano. Os integrantes da liga chegaram a ter armas? Alexina: chegamos. Inclusive, quando nós começamos a sentir que iria haver o golpe, nós fomos para o Rio, na granja de um amigo nosso, e enterramos as armas. Acho que elas ainda estão por lá. Diário Pernambucano. Em que local foram enterradas? Alexina: no quintal da granja. Eram muitas. Nós colocamos em papel impermeável, no caixão. Estão lá enterradas. Tinha FAL, fuzil, metralhadora, revólver. Fim da entrevista. Observação: o padre Alípio de Freitas realizou treinamento em Cuba. Membro da comissão militar da AP, participou ativamente dos movimentos terroristas pós-contra-revolução de 1964, inclusive do atentado ao aeroporto de Guararapes, em Recife. Ver Atentado Guararapes. Não é tarefa de especialista traçar um paralelo entre ligas camponesas e o atual movimento dos sem-terras. A começar pelo fato de que nenhum nem outro desejava simplesmente a reforma agrária. O coordenador nacional do MST, João Pedro Stedley, teve em Cuernavaca, no México, uma série de encontros com Francisco Julião no período de 1976 a 1978. Discutiram os erros e os acertos das ligas camponesas, visando a futura criação do MST em 1984. Os estímulos são os mesmos. A preparação é similar, porém, estamos no século XXI
em que as distâncias ficam reduzidas drasticamente pelo toque mágico dos meios eletrônicos e pelo acompanhamento dos fatos em tempo real. Acrescente-se que o MST hoje conta com explícito apoio do Partido dos Trabalhadores, seu parceiro no Foro de São Paulo, e de parte expressiva da Igreja, além dos mágicos recursos que recebe e que poucos conhecem a origem e o montante. Os métodos do MST estão aperfeiçoados pela experiência adquirida desde tempo de ligas camponesas. Não é preciso ser especialista para aquilatar o risco que o Brasil corre pela ação cada vez mais ousada e radical do MST. A diferença fundamental entre as ligas camponesas e o MST é que as ligas jamais conseguiram um presidente da República. Jamais conseguiu que o presidente colocasse o seu boné na cabeça. Luiz Inácio Lula da Silva vestiu o boné do MST.